Atos capítulo 27, né? Coloque a mão sobre a Bíblia e diga: Senhor Jesus, abençoa ainda mais essa palavra. Fala comigo. Usa o teu servo para que através dele o Senhor possa falar comigo. Em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 27 vai contar a história de uma viagem, né? Uma viagem, só que não era missionária, era uma viagem porque Paulo estava sendo preso e eles estavam numa viagem para poder prender Paulo, né? Paulo estava num barco junto com outros prisioneiros, seguranças e tudo mais. E Paulo estava sendo preso porque foram contar mentiras a respeito dele que pareciam verdades. Tem gente que ela mente tão bem, sim ou não? Tão bem que parece até uma verdade. E tem gente que ela nunca viveu algo, mas de tanto ela ficar falando, mesmo sendo mentira, acaba para ela, na cabeça dela, aquilo é verdade. Só que ela nunca viveu. Ela nunca viveu. Só que para ela é verdade, que ela tá, de tanto ela ficar batendo na tecla, então é uma verdade. Então, Paulo estava sendo preso, as provas estavam nesse barco, no navio, no caso, de que Paulo estava indo contra Roma, que Paulo pregava heresia, que Paulo era o inimigo do Estado. Então, as provas que incriminavam a Paulo estavam sendo levadas nesse barco e Paulo estava se preparando para ser preso, né? Porque ele já estava ali junto com outros prisioneiros. E aí, no versículo 9 do capítulo 27, vai dizer assim: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, o que ele falou? Veja que a navegação há de ser o quê? Incômodo, né? Cômoda. E com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo estava dando um alerta: ó, essa viagem que a gente vai fazer, ela não vai ser nada legal, não. Ela vai prejudicar o navio, vai prejudicar tudo que está sendo levado e pode prejudicar nossas vidas também. Essa viagem é muito perigosa que a gente vai fazer agora. Paulo estava alertando. Só que aí, a pessoa que não escuta a voz do homem de Deus, insiste em fazer o que ela quer, ela quebra a cara. No versículo 11, o que diz aí? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Deram crédito para Paulo? Preferiram acreditar mais no que o médico, né? No que o navio, do que o mestre do navio falava, do que o piloto falava. Não, vai dar tudo certo. Nem sempre está falando besteira, vai dar tudo certo. Eu lembro a história do Titanic. Fazem 113 anos que um homem construiu um navio luxuoso, grande, o maior da época, o mais luxuoso da época. E perguntaram para ele: rapaz, que navio bonito, lindo. E a repórter foi perguntar: não tem perigo de afundar? Você lembra que ele falou? Nem Deus afunda esse navio. É muita coragem, né, para a pessoa falar. Tolice humana, querer se achar maior do que Deus. E hoje, 113 anos de uma história triste que matou mais de 1.500 pessoas. Então, voltando aqui, não para o Titanic, mas para essa viagem aqui. Onde Paulo estava dizendo que a viagem seria perigosa, mas ninguém acreditava no que Paulo estava falando. E quantas vezes você está aqui na igreja e o pastor está falando para você, Deus está usando ele, para que você amanhã não quebre a cara, para que amanhã você não se decepcione, para que amanhã você não possa obter uma frustração.
Deus está usando, como a gente sempre pede, como eu sempre peço, e você prefere dar mais crédito ao que as pessoas lá fora falam, ao que os seus pensamentos falam, ao que os mosquitos falam. Quem lembra de sexta-feira? Estava aqui sexta-feira do mosquito. Aos que os mosquitos falam e não dá crédito àquilo que o homem de Deus está falando para você. É porque ele é muito ignorante, é porque ele é muito isso, é porque é muito aquilo, é porque eu acho que não é assim. Ou seja, a pessoa ela começa a dar crédito não ao que o homem de Deus está falando, mas ao que os outros falam. E aí no 21 vai dizer assim: e já havendo, e havendo já muito que não se comia, versículo 21. Já estavam há dias no meio do mar, não tinha mais comida, porque estava uma confusão dentro do barco, o barco estava para um lado para o outro. Então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda, né? 22. Mas agora vos admoesto que tenhais o quê? Bom ânimo. Ou seja, vocês teimaram, não me ouviram, vai afundar, o navio vai quebrar. Mas agora vamos ter ânimo, né? Porque não se perderá a vida de nenhum de nós. Mas ele disse o quê? Somente o navio. Ou seja, eu falei para vocês, mas não quiseram dar me ouvido. Agora a gente está aqui sem comida, uma confusão, perigo de morrer, mas ó, vamos se animar. Eu falei com Deus agora e Deus falou que ninguém vai morrer não. Ninguém vai morrer não. Ninguém vai morrer não. Mas o barco vai se partir no meio. Mas Deus garantiu que a gente não vai morrer. Qualquer coisa, se quebrar o navio, a gente se agarra nas tábuas e vai nadando até chegar numa ilha mais próxima. Deus falou que ninguém ia morrer. Então vamos confiar. E aí a gente vai ver lá na frente que o barco realmente se despedaça. E aí eles se agarram nas tábuas e vão nadando, todos eles vão nadando até uma ilha mais próxima, que até a ilha de Malta. E lá vai acontecer outras coisas. Mas o que vai acontecer, mais o que eu quero hoje frisar, o que eu quero hoje refletir com vocês, é exatamente nessa viagem, desse naufrágio. A tempestade, preste atenção, por favor, não é para a nossa morte, é para o nosso bem. Glória a Deus. A tempestade não é para a nossa morte, é para o nosso bem. E na caminhada que eu estou vivendo até o reino de Deus, não é um brigadeiro de céu, não. Um céu de brigadeiro, não. Não é um mar de rosas, não. Não é algo lindo, eu estou na igreja agora, estou indo na igreja, eu não vou mais passar por luta, eu não vou mais eu não vou mais ter decepção, eu não vou mais passar por isso. A caminhada é perigosa. A gente cantava agora há pouco o quê? Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Eu estou numa viagem rumo ao reino, que eu não estou vendo mais a terra firme, eu não estou vendo mais de onde eu saí, só vejo o mar, agora é só eu e Deus. Então a viagem para o reino de Deus, nessa caminhada da fé, é perigosa porque vai ter tempestades, mas a pergunta é, como é que você tem se posicionado diante das tempestades? Quando vem as tempestades, situações que parece que Deus esqueceu de você, como é que você se posiciona? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, Deus ele está com a gente na tempestade e na bonança. Ele está com a gente no deserto e no paraíso. A todo momento Deus está com você. Diga, Deus está comigo. A todo momento. Você crê nisso? Ele está. Só que o problema é exatamente o que eu falava agora há pouco. No lugar da gente se agarrar a Deus, no lugar da gente continuar orando, no lugar da gente continuar indo para a igreja, no lugar da gente procurar fazer mais para Deus na hora da tempestade, a pessoa faz menos. E aquele que já fazia menos não faz mais nada. Ela deixa de orar, deixa de vir para a igreja, deixa de buscar, deixa de fazer os seus votos, deixa de ser fiel, ela deixa. A gente vai fazer agora, dia 22, a vigília da justiça de Deus. Dia 22 agora.
A gente está até com a camisa para poder fazer o marketing, né? Lembrar da vigília. Eu falei para vocês que até o dia 22 eu só ia me vestir de preto. Preto. Para poder lembrar a vigília da justiça de Deus, o dia em que Deus ele vai trazer a resposta. Mas por que a gente vai fazer uma vigília? Eu estava vendo no século XX um homem chamado John Ryder. Era um homem, um missionário que vivia na Índia e ele fazia vigílias em oração. Mas é vigílias em oração, não é vigília que nem a gente faz aqui não. Vamos aqui de 10 à meia-noite, a gente canta, né? Dia 22, Rodrigo vai estar, a gente vai fazer uma linda festa aqui. Só que a vigília de John Ryder não era assim não. Era a vigília que ele passava de joelho, orando, buscando. Não tinha som, não tinha caixa de som, não tinha um ambiente climatizado. Ele orava, ele fazia suas vigílias de oração, ele era conhecido como o homem da oração. E por conta disso, tudo que ele pedia a Deus nas suas vigílias, Deus respondia a ele. Se alguém chegava para ele e falava assim, ô John, ora por mim, que eu estou doente. Ele botava o nome da pessoa e passava a vigília, a noite toda em oração por ela. Meu Deus, visita a fulana. Cura ela, meu Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode curar ela, cura ela. E aí a pessoa era curada, porque Deus respondia nas vigílias de oração que ele fazia. Se alguém falava para ele, rapaz, eu tenho tanta dificuldade em receber o Espírito Santo, então me dá o teu nome aí. E aí ele colocava o nome da pessoa em oração e fazia oração por ela, vigília de oração. Meu Deus, visita fulana, ela tem tanta vontade de ter o Espírito do Senhor. Abençoa a vida dela. Tem até a história que a pessoa se acordava no meio da madrugada por quem ele orava e sentia vontade de orar, e no meio da oração da madrugada ela era batizada com o Espírito Santo. É o poder da oração. O poder da oração, ela pode muito. A rainha Elizabeth tem uma frase que é aderida a ela, que ela diz assim, eu temo mais um crente de joelho do que qualquer exército que venha contra mim. É essa certeza que nós temos que carregar, que se a gente buscar a Deus, se a gente fazer uma vigília de oração, Deus também vai responder a gente. Mas quantas pessoas que não têm disposição para fazer uma vigília? A gente chama de 10 à meia-noite, a pessoa fala, não é porque eu tenho que me acordar cedo, é porque eu tenho que trabalhar no outro dia, é porque é longe, é porque é perigoso e tal. Em um ambiente onde vai estar todo mundo buscando, ela já coloca dificuldade. Mas são as mesmas pessoas que querem orar e querem obter resposta. São as mesmas pessoas que querem, de uma hora para outra, passou uma dificuldade, ela lembra de Deus, meu Deus, me ajuda, eu estou passando dificuldade, ela quer alcançar resposta. O Deus que fazia maravilhas na vigília de oração, continua fazendo maravilhas até hoje. Amém? Só que o problema é esse, é que no lugar da gente procurar fazer mais na hora da tempestade, quando vê a tempestade, a gente se aparta. A gente pula do barco e quer nadar contra a maré. É isso que acontece. Na hora da dificuldade, que é para a gente poder se agarrar ainda mais a Deus, a gente procura fugir do barco, procura nadar contra a maré, procura fazer as coisas de qualquer jeito. A gente sai da igreja e eu nunca vi uma pessoa que busca a Deus não ter resposta. Só se ela não estiver buscando. Mas quem busca a Deus tem resposta. Do certo ou errado. Quem busca Deus de verdade, quem só ora aqui na igreja, não só que ora aqui na igreja, mas que ora na sua casa, não se ajoelha, não é só aqui na igreja, na sua casa também, que faz uma vigília, não é só uma vez na vida, como a gente marca aqui um evento como esse, mas ela procura também fazer uma vigília de oração na sua casa. Então essas pessoas, elas que buscam a Deus, Deus dá as respostas para elas. Porque no mundo as pessoas buscam ao máximo agradar a sua vontade. Eu estava vendo que abriram os ingressos agora, as vendas de ingressos para o Sambódromo do Carnaval de 2026. Já abriram. Para o Carnaval de 2026. Já estão pensando no Carnaval de 2026, lá para o Sambódromo. Aí, se você for hoje olhar no site, acabou todos os ingressos. Acabou. A pessoa já garantiu. Acabou. Não tem mais vaga. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só em 2000
27 agora. Incrível, né? Carnaval para 2026, as pessoas esgotaram tudo. A questão, pessoal, quando a gente chama você para fazer um voto, a questão não é você dizer assim, é porque eu não tenho condição. É a tua disposição. A questão não é que você não tenha. Porque quando a gente chama você para fazer um voto com Deus, não é chamando aquele que só tem condição, aquele que tem dinheiro guardado. Não, a gente chama exatamente aquele que não tem. Porque a questão, o problema não é o que você não tem, o problema é a disposição. A pessoa tem disposição para gastar lá fora, mas não tem essa mesma disposição para fazer para Deus. Os filhos de Satanás compraram todos os ingressos para o Carnaval de 2026. Eles têm coragem de gastar. Para agradar as suas vontades, para agradar a sua carne, eles gastam. E às vezes nós dizemos, somos filhos do Pai. E na hora que ele pede algo para mim, eu fico com vergonha, não, porque eu não tenho condição. Se for para um show de forró, antigamente aqui, quem ia, ela dava um jeito, arrumava emprestado, me arruma o teu cartão que eu parcelo e fico te pagando, mulher. Deixa de ser besta, tu devia ir comigo. É assim ou não é? Sim ou não? Tu devia ir comigo, fica falando besteira, mulher. Vamos comigo. Vai estar lá o Xande. O Wesley Safadão vai estar lá. Vamos. Vai ser uma noite linda. Mas não tem dinheiro. A gente vai juntando, mulher. Tem que curtir a vida. Tem que curtir a vida, tem que aproveitar. E em nome disso, ela sem poder, vai lá, gasta. Fora quem vai gastar com bebida, viagem, e gasta tudo ali. O problema não é ter disposição. O problema é a pessoa não ter condição. O problema é a pessoa não ter disposição. Porque seja sincero, quem tem celular aqui? Quem tem celular? Se o teu celular quebrar agora, você fica sem celular? Se você disser que fica, não seja hipócrita. Você não fica sem celular. Você dá um jeito de consertar. Sim ou não? E se não consertar? Compra outro. Mas sem celular você não fica. Assume as parcelas 10 vezes de o celular mais baratinho hoje. Samsungzinho, Samsungzinho mais baratinho hoje. Xiaomi, né? Xiaomi, não sei nem falar isso. Xiaomi! Xiaomi da vida. A pessoa parcela de 10 vezes de 120, 10 vezes de 150 e paga as 10 parcelas de 150, porque ela não pode ficar sem celular. Porque celular é algo importante para ela, né? Não, mas agora eu quero um iPhone. Então um iPhone. Então, quanto é o iPhone 15? Quanto é o iPhone 16? Esse dia eu tinha um iPhone 6, que eu troquei com meu pai na época. E aí ele acabou sofrendo uma pancada, quebrou um iPhone 6, e aí o rapaz, eu levei para o conserto, o rapaz falou assim para mim, rapaz, não vale a pena consertar não, porque aqui danificou a placa e não sei o que mais lá e tal. Mas essa é a quanto? Rapaz, o conserto disso aqui, tem que ajeitar a tela, tem que mexer na placa, tem que fazer, aí sai uns R$400. Pelo amor de Deus. Aí, pois é, com R$400 tu compra outro desse. E é verdade. Eu fui ver o mercado, será que eu compro mesmo? Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre, iPhone 6, R$400, R$500, olha aí, arrumação. Ou seja, as pessoas elas têm coragem de comprar algo para ela quando ela precisa. Porque se a tua geladeira hoje queimar, o que você faz? Dá um jeito. Queimou, não pode ficar sem geladeira não. Não, mas não tem condição. Não tem mais. Tem que ajeitar. A gente vai ficar assim. Como é que vai ficar a comida? Se o carro, a moto quebrar. Meu Deus, eu não estava esperando um prejuízo desse. Olha isso, meu Deus do céu. Ela vai ter que desembolsar de alguma forma para consertar. Porque ela tem coragem de fazer algo para as coisas lá fora. E quando a gente chama a pessoa para fazer um voto com Deus no altar, ela acha que é para poder faltar, acha que é para tirar.
Aí uma pessoa falou assim para mim, pastor, mas todo mundo devia fazer um voto com Deus, tá? Mas aí eu falei para ele, mas não adianta fazer porque a pessoa o pastor está falando, o pastor está chamando, a pessoa tem que fazer porque Deus quer abençoar ela, e Deus está chamando ela. E quando Deus chama, Ele chama para poder abençoar. Quem crê, faz o voto e recebe o testemunho, recebe a bênção, porque ela correu atrás, ela buscou. Quem não crê, vai fazer o quê? Paciência. Fica vendo o testemunho dos outros. Fica assistindo o testemunho dos outros. E aqui, Paulo enfrentando uma guerra, porque as pessoas não queriam dar ouvido a Paulo, e agora estava aqui, Deus falou comigo, ninguém vai morrer não, viu? Se não quiser dar ouvido, melhor se tivesse dado ouvido ao que eu falava, mas não quiser dar ouvido. Então, ninguém vai morrer não, Deus falou. Mas em compensação, meu amigo, o barco, viu? Só outro. Todo mundo desesperado. Aí no versículo 27. E quando chegou a 14ª noite, já estavam há 14 dias, né, no meio do mar. Não conseguiam ir para canto nenhum. Sendo impelidos, de um lado e outro lado, no mar Adriático. Lá, para que hora, gente? Que hora vai encerrar a nossa vigília? Suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa quantas âncoras? 4. Desejando que viesse o quê? O dia. Eles, desesperados, acharam que estavam perto de uma terra, jogaram as 4 âncoras. Geralmente, no navio, a gente lança uma. Aqueles estavam tão desesperados, não, lança logo tudo. Lança logo tudo, senão a gente vai... E naquela época, dava trabalho lançar uma âncora, porque hoje tem maquinário. Se aperta o botão, a âncora vai lá sozinha. A máquina fica lá fazendo o trabalho. Naquela época era no braço. Não tinha motor, não tinha nada disso não. Era no braço mesmo. Depois que jogava a âncora, tinha que ter uma ruma de homem para poder puxar novamente. Botar uma força desgraçada para a âncora voltar para o navio. E eles jogaram as 4 âncoras para o navio ter estabilidade, para o navio não virar. Joga as 4, jogou uma. Não está dando certo, joga a segunda. Não, joga logo as 4 logo, pelo menos isso aqui vai ficar parado. Porque o barco, a Bíblia fala, que já estavam há 14 dias e não paravam de ir para um lado e para o outro, de um lado e para o outro. Já tinham jogado tudo no mar para ver se ficava o navio ficava melhor. Jogaram todas as cargas. Mas quantos crentes que não querem jogar as âncoras no meio da tempestade? Ela prefere ser embolada para um lado e para o outro. Sabe aquela pessoa que ela vai para o médico, aí fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Mas para a igreja ela não vai. Sabe aquela pessoa que ela tenta arrumar um emprego? Aí ela vai ali, também vai ali, também vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Não consegue, mas não vai para a casa de Deus, buscar a Deus. Meu Deus, tira essa amarração da minha vida. Ela não quer jogar a âncora, ela prefere ficar embolando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Só que a Bíblia fala que eles jogaram as 4 âncoras. E o que representa as 4 âncoras para nós cristãos? A primeira âncora que nós temos que ter disposição para fazer uso, oração. Amém? Oração. Você tem que ser de oração. Fala para quem está do seu lado. Você tem que ser de oração. Tem gente que quer receber muito. Sim ou não? Mas ora pouco. Quer receber muito, mas ora pouco, faz pouco. Quanto mais você ora, menos carnal você fica. Por que a pessoa vive na carne? Por que ela vive na carne? Por que ela vive com os desejos dela à flor da pele? Porque ela não ora. E por conta que ela não ora, ela é uma pessoa descontrolada. Porque ela não ora, ela é uma pessoa que não sabe se controlar, não controla a língua dela, não controla os sentimentos dela, não controla os nervos dela.
por conta disso, ela fica sendo embolada de um lado para o outro. Não se firma em um relacionamento, vai de um lado para o outro. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Olha o que a rainha da Inglaterra falou. Eu tenho medo de um homem de joelho, de um crente de joelho. Eu temo mais isso do que um exército vindo contra o meu país. Porque a oração, ela pode muito. Amém, pessoal? A oração pode muito. E você tem que ser de oração. Você tem que ser de oração. Mas de oração não é só aqui dentro, não. Tem que ser de oração na sua casa também. No trabalho, tem que ter no colégio também. Na faculdade. Aonde você for, você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que levar Deus na sua vida. Aonde eu for, eu vou levar Deus. Porque eu, todo momento, estou apegado com Ele. A segunda âncora que a gente tem que jogar mesmo, ter disposição, fazer uso, além da oração. Porque não é só oração. A gente fala que a arma do crente é o quê? Oração. E o quê? E jejum. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Nem lembra. Tem gente aqui que não lembra. Quando foi a última vez que você falou, hoje eu vou orar meia-noite aqui na minha casa? Pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu negócio, ou pelo meu marido? Ela também não lembra. Que é a oração, a primeira âncora. Jejum? Ixi, agora que não lembra mesmo. Ela faz regime. E regime não tem nada a ver com jejum. Regime a pessoa faz porque ela quer, né, ter um corpo mais fitness, né? Quer emagrecer, aí ela faz um regime. Mas eu falo de jejum. É a pessoa se abster de algo, seja uma comida, seja algo que ela gosta, ela vai se abster daquilo para ela poder ter um momento de consagração. Eu até falo para os obreiros, ó, a gente está num propósito até o final do ano, todos os obreiros aqui, em jejum. Uns começam de 6 da manhã até meio-dia, outros vão de meio-dia até 6 da noite, e outros de 6 da noite até meia-noite. Ou seja, o ministério todo aqui da igreja de Sobral está fazendo um jejum por vocês. Está fazendo um jejum por vocês, todos os obreiros aqui. Nós estamos em um jejum por vocês. E aí eu falo para eles, ó, jejum é se abster, é você separar um momento para se consagrar. Não adianta, eu estou em jejum, aí vou passar aqui 2 horas vendo vídeo no Instagram, no TikTok, vendo piada. Você está fazendo um regime. Jejum é você separar um momento de consagração. Falo para eles, quando você estiver fazendo jejum, não adianta estar dormindo. Porque se for para dormir, você faz um jejum de meia-noite até 6 da manhã. Aí é benção, não é? Quer fazer um jejum? Ah, mas eu vou dormir no meio do jejum. Ah, então faz um jejum logo de 6 da manhã, ou de meia-noite até 6 da manhã, que é mais sacrifício, então. Faz um jejum assim. Então, o jejum é você ficar no momento de consagração. Não adianta você estar em jejum e estar fazendo algo que a sua carne está se agradando. É você se abster de algo. Eu estou em jejum, eu vou separar um momento para me consagrar. Por exemplo, agora, você está sem comer, agora, você não está mexendo, pelo menos, né? Não está mexendo no celular para poder olhar outra coisa, a não ser que seja a Bíblia. Você não se levanta, você está sentado ouvindo a palavra, isso é o quê? Um jejum, você está se abstendo das suas vontades porque você está em um período de consagração. Então, você está fazendo um jejum agora. Terceira âncora. Terceira âncora, qual é que a gente tem que usar, pastor? Amigo, tem que chorar. Tem que chorar na presença de Deus. O choro dura. Tem tempestade que faz a gente chorar, eu não é? Tem tempestade que faz a gente chorar. E o choro dura, mas a alegria vem pela manhã. Se você for observar hoje, talvez você esteja vivendo algo que você, há tempo atrás, pedia para viver em oração. O seu automóvel era um projeto de oração, você lembra? Um dia, meu Deus, eu vou ter minha moto.
Fruto de oração. Meu Deus, um dia, eu creio que em nome de Jesus, você falava assim, você, ó, em nome de Jesus, eu creio que um dia eu vou ter meu próprio negócio. Um dia, meu Deus, eu creio que eu vou ter minha saúde de volta. Um dia eu creio que vai ter paz na minha casa. Talvez a família não está vindo para a igreja, mas na sua casa tem paz. Você pedia isso. Só que a gente, como está na tempestade, a gente o quê? Se esquece. Você falava assim, meu Deus, liberta o fulano. Você lembra que você pediu oração pela libertação de um familiar seu? Deus libertou? Você acha que foi o quê? Do nada foi? Fruto de oração. Será que você não consegue entender que a oração ela tem poder para fazer situações acontecerem? Reconheça. Um dia você falava assim, um dia eu vou me casar, vou ser feliz. Você está casado, é fruto das suas orações. Oh, meu Deus, que abençoa o meu filho, o Senhor está aqui na minha barriga, que ele venha com muita saúde. Só que a gente se esquece disso. A gente se esquece das orações e hoje a gente está vivendo uma vida que é fruto das respostas das nossas orações. Seja grato a Deus, gente. Você tem que vir para a igreja hoje, não é para pedir não, é para agradecer. E ainda que fosse só para agradecer, ainda seria pouco pelo que Deus vem fazendo na nossa vida. Sim ou não? É ser grato, reconhecer. Fazer voto hoje não é porque eu estou precisando de algo, não. É uma forma de agradecer pelo que eu tenho, que Deus tem feito na minha vida. Devolver o meu dízimo é uma forma já de agradecer. Não é de pedir, não. Ó, Deus, abre as portas. Eu estou agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez passar nas minhas mãos. É ser grato. Nós somos imperfeitos. E lá em Gênesis 17, Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só que como a gente vai ser perfeito? Como se a gente é imperfeito? Deus sabe que a gente é imperfeito. Só que Deus estava falando para ele, Abraão, anda na minha presença e procura ser perfeito. Procura andar na minha presença, que você vai encontrar perfeição. Você quer uma vida perfeita? Anda na presença de Deus, que a perfeição dele vai cobrir as tuas imperfeições. Amém? Tem gente que é imperfeito. Não é pecado, é imperfeita. A pessoa ela é imperfeita, ela tem defeitos. Você vê que tem gente que quando vai se arrumar, ela demora horas. Sim ou não? Mulher demora horas para se arrumar. Homem, quando vai arrumar o cabelo, só falta... Quer que o cabelo saia que nem o do Clark Kent, do Superman. O Superman é brigando, é apanhando, é dando murro. E o cabelo nem... Então ela pintiu o cabelo, ela anda com pente aqui. Para qualquer dúvida. É pecado isso? Não, é o jeito dela. Mas já tem gente que é toda largada, não é? Anda sonhado. Essa camisa está toda amassada. Não importa não, coloca aqui mesmo. Tem gente que é... Isso é pecado? É defeito, todo mundo tem defeito. Ó, e se você procurar defeito em mim, você vai achar muito, viu? Se você procurar defeito em mim, você vai achar muito. Porque todos nós temos defeitos. Eu sou cheio de defeito. Quarta âncora. A gente falou da oração, jejum. Tem que chorar, tem que ser grato a Deus. E a quarta é você louvar. Louvar. Não é cantar, não. Não é cantar, não. É louvar. Sabe a diferença? Cantar todo mundo canta, né? Roberto Carlos canta. Tem uma voz linda, né? Sim ou não? É uma voz bonita, marcante. O rei, como as pessoas falam. Tem gente que se escutar Roberto Carlos começa a chorar. A voz é bonita, a letra é linda. É ou não é? Sim ou não? Ele canta. Esse cara sou eu. O cara que Fábio Júnior canta. Canta ou não canta, Fábio Júnior? Faz que voz o homem tem, é ou não é? Você cantar. Alma gêmea, bate o coração. Tem gente que ouvindo se arrepia todinho. Se escutar
o Zezé de Camargo cantando, começa a chorar. Ai, meu Deus, cantar todo mundo canta, né? Cantar todo mundo canta. Agora louvar. O que é louvar, gente? Ainda que a figueira não floresça. Como é esse louvor? Ainda que a figueira não dê. Vamos lá? Mesmo que não haja, eu me alegrarei. Isso é que é louvar. Está louvando e cantando, ainda que dê tudo errado. Como é que a Êxila canta? Aquela seja fiel. Tem uma parte que ela canta. Como é que é, gente? Vocês sabem da Êxila? Fiel. Tu és fiel. Aí tem uma parte que ela canta. Como é que ela canta? Ai, meu Deus, são tantos louvores que vem na cabeça agora. Tem uma parte que ela canta assim. Só que é antes do refrão. Que permaneces assim. Só que é bem antes. Como é que começa o louvor da Êxila? Ixi, pediram já para cantar? Como é que começa o louvor da Êxila, fiel? Vamos lá, estou pedindo para cantar, não é para louvar. Ah, minha voz é feia. Estou pedindo para cantar, não é para louvar. Como é que começa a música da Êxila? Sei que estás aqui, Senhor. Podes ver se há em mim um verdadeiro. A minha oferta. Eu ofereço. Que nada. Quero te adorar. Isso aqui é louvar. Quero me alegrar. O quê? Isso aqui é louvor. Amém? Isso aqui é louvor. Êxila está cantando e a pessoa canta e não percebe. Eu quero me alegrar se não estiver liso, se eu estiver dando tudo errado. Eu briguei com a esposa, está uma guerra. Briguei com o filho, briguei com o marido, o patrão mandou eu ir não sei para onde. Mas eu estou aqui cantando, louvando, continuo honrando, continuo adorando. Paulo passou a manhã, a tarde, a noite toda apanhando. E numa vigília, ele estava lá como? Cantando, ao ponto de que, papai, esse cara, eu tenho que fazer alguma coisa agora. E fez um terremoto. E a Bíblia fala que Deus agiu naquele momento da oração da meia-noite. Louvar é isso. Louvar é isso. A gente canta aquele louvor também, que canta, que é Ele, né? Como é que é o refrão? É Ele, por Ele. Me explica como é que alguém que não é nem dizimista consegue cantar isso. Nunca a pessoa tem coragem de cantar isso. É porque ela canta, né? Ela não está louvando, ela está cantando. Por Ele eu estou gastando. Chega, chora a minha vida. Aí não tem coragem de separar 10%, que é o dízimo dela para Deus, a gente quer gastar a vida dela. É igual a pessoa, pelo meu filho eu dou a minha vida. Então para de beber por ele. Aí já mexe, né? Pela minha filha, pelos meus filhos, eu faço tudo. Procura fazer uma caminhada, então, para poder envelhecer saudável. Larga a bebida, larga as más amizades. Aí fica dizendo isso. Louvar não é você se acomodar na tribulação. É você saber que a tempestade que você está enfrentando, uma hora ou outra ela vai passar. Ela vai passar. Paulo sabia, ninguém vai morrer não. Mas o barco vai afundar, viu? E se afundar, como é que a gente não vai morrer, Paulo? Rapaz, se o barco afundar, a gente se agarra nas madeiras, qualquer coisa que a gente vê, e vai nadando até chegar numa ilha, até chegar em uma terra firme. Mas ninguém vai morrer, Deus falou. E aí o barco se despedaça,
O barco se parte ao meio, porque bate contra as rochas, e é tauba para todo lado, madeira para todo lado. E aí a Bíblia vai falar que Paulo pega a tauba junto com os outros e vai nadando, nadando, nadando até chegar numa ilha. Só que no navio estava o quê, gente? As provas que incriminavam a quem? Não tinha mais prova agora. Tem tempestade que vem para o nosso bem. Sabia disso? Você está enfrentando uma barra? Talvez seja para o teu bem, para te fortalecer. Sabia disso? Tem tempestades que vêm para o bem. E aí Paulo ficou lá na ilha 3 meses, depois um navio passou e falou, vamos Paulo, você tem que cumprir, tem que ser preso. Aí Paulo foi, tá bom, vou ser preso, não, vamos lá. Subiu no barco de novo, levaram ele para Roma, mas tiveram que refazer todas as provas novamente. Todas as provas que incriminavam tiveram que fazer. Sabe o que Paulo fez durante esse progresso que estavam reconstruindo novamente as provas? Paulo escreveu Colossenses, Paulo escreveu Tessalonicenses, Paulo escreveu Efésios. Paulo continuou dando continuidade à Bíblia. Se não fosse esse acontecimento, a gente não tinha esses livros. Paulo aproveitou. Tem tempestade que vem para o nosso bem. Use as âncoras, use a oração, use o jejum, chore, seja grato a Deus, louve, está dando tudo errado, louve, continue fazendo a sua parte, continue honrando a Deus. E se o navio se quebrar, meu amigo, se agarra nas tábuas, que é a palavra, vai nadando, mesmo despedaçado, mesmo com dor, nade, porque vai ter uma hora que comece a nadar, né? Pode nadar. Mesmo com dor, despedaçou tudo, nada, continua nadando, se agarrando à palavra, porque a sua tempestade vai virar seu testemunho, amém? A sua tempestade vai fazer você uma pessoa mais forte, graças a Deus, gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?